Nesta noite eu dei o título desta mensagem: Paulo, de perseguidor a missionário de Cristo. Saulo era um oficial do exército romano e ele era um cidadão da cidade de Tarso, por isso que fala Saulo de Tarso. Tarso é uma cidade romana que fica na Cilícia. Lá Paulo nasceu. Depois ele se mudou para Jerusalém e lá ele fez muitos cursos, lá ele foi chamado em Roma e ele passou a ser um centurião oficial do exército romano. E ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia os cristãos. Por que Saulo perseguia os cristãos? Era tão ferrenha a perseguição que em Atos, capítulo 9, declara que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Veja lá que ele tinha um ódio dos irmãos da época. Ele respirava ódio, um espírito de ódio contra os cristãos. Ele ameaçava e agia dessa maneira. E por que ele perseguia a igreja? Saulo, ele era judeu, só que ele era judeu da turma dos fariseus. Quem são os fariseus? Fariseus eram judeus com uma disciplina extremamente rigorosa, com muitos costumes. Judeus radicais, eles não aceitavam nada que fosse um pouco mais ameno. Eles levavam a Bíblia do Antigo Testamento a ponto de ferro mesmo, a ponta de ferro. Os judeus fariseus eram assim. E Saulo era judeu da dispersão. O que é dispersão? É separação, exatamente isso. Esses judeus se separaram dos judeus tradicionais. E ele era muito ferrenho mesmo, ele não aceitava qualquer outra coisa no meio dos judeus. E Jesus Cristo, ele entrou nesse meio, ele entrou no meio dos judeus. E ele não aceitava isso em hipótese alguma. Então ele perseguia, ele era fanático. E ele perseguia e respirava ameaças de morte. Era assim que era Saulo. Saulo, ele chegou a um ponto, ele foi pedir uma carta, uma autorização, para destruir os irmãos lá da igreja de Damasco, uma outra cidade. E ele então se dirigiu para Damasco, já pensando o que ele ia fazer para a destruição dos cristãos na cidade de Damasco. Onde ele soubesse que tinha uma reunião de cristãos, lá ele estava para prender, para maltratar, para quebrar as pernas. Enfim, ele judiava muito. Ele consentiu, inclusive, na morte de Estevão. Ele consentiu, ele viu. Então ele queria mesmo destruir a igreja, ele queria destruir os cristãos da época. Mas quando Saulo estava a caminho de Damasco, Jesus Cristo apareceu a ele. Apareceu a ele, ele ficou cego, ele ouviu uma voz: Saulo, por que me persegues? E Saulo teve um encontro com Jesus. E daí para frente transformou completamente a vida de Saulo. Ele foi para Damasco, chegou lá, ele foi procurar uma casa, lá onde Deus já tinha preparado os seus discípulos, preparado os seus profetas. Lá ele foi batizado no Espírito Santo, mudou a vida de Saulo completamente. Só para você ter uma ideia,
Todo o Novo Testamento que você lê, 1/3 de todo ele foi escrito por Paulo, porque Deus mudou o nome dele. Quando ele se converteu, Deus falou assim: você não mais será chamado de Saulo, mas será chamado de Paulo. E é interessante notar uma coisa: não há corações suficientemente duros para aceitar Jesus Cristo. Saulo era um exemplo disso. A palavra de Deus diz: quando Deus quer, quem impedirá? Ninguém. Ele é Deus. E ele quis Saulo. Ele quis que exatamente aquele que perseguia se transformasse num discípulo, num homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E Saulo foi obediente em tudo ao Senhor. Até o último dia dele nesta terra, ele foi um discípulo, ele foi um mensageiro, ele foi um servo fiel de Deus. E ele, já com o nome de Paulo, ele começou a entrar lá em Damasco, outras cidades, no meio dos cristãos. E os cristãos até tinham medo dele, porque viam ele ainda como Saulo. Sabe, amados, quando você começa a orar por alguém, ou você não ora, mas você diz aquela pessoa não tem jeito, não faça isso. Ore, veja essa pessoa transformada, porque Deus, Ele quer as pessoas. Ele não tem filho predileto, Ele quer, e a boa obra que Ele começa, Ele aperfeiçoa. Então, quem olhasse a vida de Saulo, ia ver que realmente não existiria condições de um homem desse, que perseguia tão ferozmente os cristãos, se tornar um cristão e ainda um apóstolo de Cristo Jesus. Então não há impossível para Deus. Não veja o fulano, o ciclano, pessoa da sua família, ou da rua, ou vizinho, ou do emprego, esse aí não tem jeito, esse aí Deus não quer. Deus quer sim. Não pare de orar, não cesse de orar. A oração transforma tudo. Inclusive, nós teremos agora no dia 24, 25, é 24 ou dia 25? Dia 25, 26, 27 e 29, agora, nós teremos a conferência de oração. Nós vamos ver vários tipos de oração, e são muitos tipos, porque, veja, são 4 dias, e cada dia são 4 mensagens. Então, é muita coisa sobre oração. Eu sugiro até que você venha com papel, com caneta, porque é muita informação nessa conferência, para você ir anotando e depois praticar. Bom, você precisa de uma oração para essa finalidade, então vai orar desta maneira. Não cesse de orar, não deixe de orar. E como nós cantamos agora, às vezes você não vê a resposta de Deus, você vê Deus quieto, é porque Ele está trabalhando a teu favor. Como tem uma música também que fala, se está demorando porque Ele está caprichando, não é isso? Então imagina só, um marido, um filho, uma esposa, uma filha, transformada pelo poder de Deus, chegando à igreja Jesus Cristo, se transformar no melhor e dar um testemunho para toda a família. Então não há impossível para o Senhor nosso Deus, como Ele mostrou isso atingindo a Saulo. Saulo, de perseguidor, ele passou a ser seguidor. Olha só. E um homem formado, um homem sábio, porque ele fez, como disse, muitos cursos, ele era um homem instruído. A Bíblia não diz, mas quando você vai ler a vida de Paulo, até então Saulo, a família dele tinha recursos financeiros altos. E não é qualquer pessoa que chega a ser um oficial do exército romano.
Era uma pessoa culta, uma pessoa influente dentro de uma elite de pessoas. Então ele veio para Jesus de verdade, de todo o seu coração, e houve essa transformação na vida de Paulo. E veja, mudou completamente a vida dele. Não só a vida dele, mas mudou a vida de toda a gente. Porque, como eu disse, ele foi responsável por 1/3 do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever o Novo Testamento. Ele escreveu muitas epístolas, muitas cartas, inspiradas pelo Senhor. E isso aconteceu no ano 60 depois de Cristo. Jesus já tinha ido para a glória, e ele escreve, por exemplo, o que eu vou focar hoje, é a epístola de Efésios. Ele escreveu no ano 60 depois de Cristo. Jesus já tinha ido para a glória 60 anos antes. Mudou a história da humanidade pelo Espírito Santo de Deus, a escritura da palavra de Deus. Então não foi só a vida dele, foi a vida de milhões e milhões de pessoas até a data de hoje, e continuará sendo. E isso pode acontecer com você. Você pode fazer a diferença. Primeiro, vai haver diferença na sua família. Vai haver diferença na sua vida. Você orando por uma pessoa, essa pessoa vindo a Jesus, e essa pessoa se comprometendo com o Senhor, fazendo a obra do Senhor, você tem participação nisso. Você vai ter brasas vivas na sua cabeça, porque fulano que você trouxe à presença do Senhor era tudo que Deus queria. Então aquela pessoa vai crescer espiritualmente, vai se tornar um discípulo do Senhor, vai ser maravilhoso para você. Deus registra isso no livro da vida, no livro memorial do Senhor. Então hoje você vê, tem pessoas que chegam a xingar Deus. Eu conheço uma pessoa que falava palavrão para Deus, enfrentava Deus, e hoje ele está com o Senhor. Então, mesmo pessoas que não querem saber da igreja, xinga os crentes, xinga o pastor, xinga Deus, é esses que Deus quer. Para transformação, para testemunho. Imagina elementos ruins, como, por exemplo, no passado o Alain, um elemento ruim, péssimo. Amém? Ninguém falou amém. Mas se transformou num homem de Deus. Como eu, como qualquer um aqui que está. Não era boa coisa. Deus transformou a sua vida. E através de você transformou a sua família. É assim que funciona. Então não abra mão dos seus queridos. Lute até o fim. Às vezes existe um rapto, né, de pessoas. Pessoas são raptadas, fazem sequestros. Aqui no Brasil, graças a Deus, não é como em outro país aí que fazem um sequestro e a pessoa fica sequestrada 10, 15, 20 anos. Sequestrada. Ninguém mais vê aquela pessoa. Sabe aonde isso? Aqui, na Colômbia. Na Colômbia. Nós tínhamos uma irmãzinha na igreja de Jacareí, e ela porque queria entrar lá na Johnson. Nós oramos, ela entrou na Johnson. Ela começou lá embaixo. E como não é diferente no nosso meio, as pessoas vão crescendo na área profissional. E ela chegou a um ponto que ela ia pela Johnson, na Colômbia. E ela chegava e falava para mim. Dava testemunho na igreja. Pastor, chega lá, nós ficamos no hotel, eu e vários funcionários. O hotel nós ficamos com guarda-costas da polícia colombiana nos protegendo. E quando nós nos deslocamos de manhã cedo para ir no serviço, para Johnson, ia um comboio protegendo aquelas vidas do Brasil. Chegava lá, eles ficavam em volta. Quando chegava no fim do expediente, voltava o comboio para o hotel, e eles não podiam sair do hotel mais, porque lá eles fazem um rapto, eles fazem um sequestro da pessoa, e não devolvem a pessoa por dinheiro nenhum, fica lá 10, 15, 20 anos, e quantas famílias
choram porque não vê mais os seus queridos. Ora, Satanás também faz isso, ele sequestra as pessoas. Então nós temos que estar brigando, estarmos vendo todos os recursos possíveis para tirar aquela pessoa, resgatar aquela pessoa do sequestrador. Quando você ora por uma pessoa, você está fazendo exatamente isso. Você está orando para que ela seja resgatada daquele que sequestrou, que é o diabo. Então você não fica sossegado enquanto você não ver aquele seu amado, a sua amada, um querido seu, resgatado, tirado das mãos do sequestrador. Então é a mesma coisa, não pare de orar. Saulo é um exemplo, não existe impossível para Deus, não existe coração duro, porque se é duro como pedra, Deus transforma em coração de carne. Amém? Então veja isso pelos olhos da fé, ore sem cessar, todos os dias, até ver concretizado isso na sua vida. Diz a palavra de Deus que, desejando Deus, quem impedirá? E ele disse, você crê em mim, toda a família será salva. Então eles virão, de um jeito ou de outro, nem se for no leito de morte, virão, a exemplo do pai de Tânia, a exemplo da minha avó, morreram no leito do hospital, mas antes aceitaram a Cristo. Minha avó aceitou Jesus comigo e morreu, na hora, alguns minutos depois. O pai de Tânia, ela foi até Porto Alegre, chega lá, fala de Jesus e ele não queria mesmo, mas ela deixou a semente. Chegando aqui, um primo dela entrou em contato, que nunca foi falar, a gente não se falava, ele era crente, ele falou, fique tranquila, porque estarei do lado do tio, que é o pai da Tânia, junto com o meu pastor, e ficaram lá. A última pessoa que o pai dela viu foi o pastor, então foi para as mãos do Senhor, nem se for no leito de morte. Nós temos que crer que eternamente vai estar salva, viva, não passará pela segunda morte, que é a pior coisa que existe. Então não cesse de orar pelos seus queridos. Amém? Então dá um cutucão aí quem está do seu lado, fala, você ouviu isso aí? Então não pare de orar por aquela pessoa que você ama. E também a que você não ama, não é? Se Deus manda abençoar até os inimigos. Você já pensou? Um inimigo seu convertido? Que bênção é? Não é uma bênção? Eu me lembro uma atitude assim. A Sara, quando tinha 20 anos, isso faz tempo a beça, ela foi assim, começou a frequentar o Max Célula. Ela já no segundo ou terceiro dia chegou perto de mim, falei, bom, vamos lá, está vindo aí um casal novo e tal. Ela, tudo bem, paz do Senhor. Ela chorava. Falei, o que foi, menina? Era menina, agora é uma senhora. Chorava. Falei, o que foi? Depois que eu aceitei Jesus, agora estão me perseguindo lá no serviço, que tem uma mulher lá que perseguia ela, fazia tudo de mal para ela, tudo de mal. Ela falou, como é que eu devo proceder? O que eu falei, Sara? Ora, abençoa, dê amor para ela. Mas ela faz tudo errado para mim, eu vou ter que amá-la, vou ter que perdoá-la. Falei, se você quer ser uma crente, sim. Na outra semana, melhorou, Sara? Ela chorou o dobro. Piorou. Não foi isso, Sara? Piorou. Eu falei, não pare de orar, continue abençoando, continue amando. Ela vem ríspida, você dá amor para ela. Ela fez, como diz aí, a caveira dela para os donos, fez coisa muito ruim para ela. Aí, acho que foi na terceira semana ou quarta semana, ela entra dentro da minha casa para o grupo, ela entra com a moça, com a mulher, porque ela recebeu amor e foi para o grupo. E quanta coisa não aconteceu, né? A mãe dela foi salva,
curada do quê? Câncer. E do lado da minha casa, que eu morava do lado da Policrim. E até a mãe dela estava saindo aquele dia da reunião. Eu me lembro, eu fui na calçada. Olha só, através dela, ela alcançou não só aquela mulher que perseguia, mas também a mãe dela. E sabe-se lá quantas. Depois ela se mudou de São José, não foi? Mora aí ainda? Continua sua inimiga ou amiga? Amiga? Tá bom, se falasse inimiga, eu ia falar com você, que o erro está em ti. Amém. Então veja lá, as coisas de Deus ao contrário. Tem pessoas que falam assim, levei um tapa, agora eu vou dar um soco. Não é isso. Levou um tapa, dá outra face. Foi o que ela fez, apanhou a beça. Mas depois Deus, através dela, ela foi o canal para abençoar a outra pessoa, a ponto de curar a mãe de câncer. A mãe dela estava em perigo de morte. No mesmo dia do grupo, veja lá, gente. Foi. Gente, Policrim telefonou dizendo que a mulher iria morrer. Estava desenganada. Isso aos olhos dos homens. Mas Deus tinha um propósito. Se Sara, não agisse como eu orientei, como está escrito dentro da palavra, a mulher iria morrer. Essa mulher, a outra, não seria salva. E Deus ia acertar contas com ela no dia do juízo, porque Deus tinha um propósito através dela. A Bíblia diz o seguinte: morrendo o ímpio, Deus não se agrada, mas se ele morre, e você tinha contato com ele, se você não ter dito nada de Deus para ele, ele vier morrer, aquela morte vai cair sobre você. Agora, se você falar, ele continuar ímpio e morrer, você está livre dele. Você tem que falar. Você não sabe se amanhã o cara vai morrer, ou mais tarde um pouco, mas você tem que falar. A senhora vai lembrar daquele casal, aquela família que tinha uma floricultura no Vale Sul. Eles eram da sua época, da Assembleia de Deus. Estava lá o casal, e eu preguei alguma coisa na minha casa sobre isso. E aí o rapaz ficou apavorado. Falou, pastor, eu vou trabalhar na GM, acho que já fazia 15 anos ou mais, e eu faço assim, uma semana vou no meu carro com um colega de serviço que mora perto da minha casa, e na outra semana eu vou no carro dele, então eles invertem, cada semana um. Eu nunca, em 15 anos, falei de Jesus para ele, e ele está no hospital Pio XII, morrendo de bebida, cirrose no fígado. O senhor não vai lá falar para ele de Jesus? Eu falei, você que andou com o homem 15 anos? Não, pastor, eu não tenho coragem, agora eu não consigo mais dormir. O senhor vai lá, o homem ficou desesperado. Eu falei, eu vou. Fui até o Pio XII, cheguei lá, o homem estava realmente morrendo. Luiz, o nome dele. Aí falei para ele, Luiz, eu sou pastor, assim, teu colega de serviço, me pediu para estar aqui, para falar de Jesus. O homem gritava de dor, estava todo o fígado destruído. Eu impus as mãos sobre ele, pedi para Deus tirar a dor dele, para que ele ouvisse sem dor a palavra do Senhor. Ministrei a salvação, ele aceitou Jesus. Ele falou, pastor, não dói mais nada. Fui embora. No dia seguinte ele morreu, ou na mesma noite. Ele morreu. Então, foi para as mãos do Senhor. É muito importante. Encostou em você, sai Jesus Cristo dos seus poros. Fala de Jesus. Se apertar você, tem que sair Jesus. Não pode sair outra coisa. Amém? Está todo mundo tão quieto. Acho que amanhã vai ter gente que vai ter visitas aí. Olha, eu vim falar de Jesus para você. Não venha falar para mim lá. É você que vai. Qual é a mensagem da epístola de Efésios? Igreja gloriosa. Esse é o tema da epístola.
igreja gloriosa. Somos nós, a igreja de Cristo, gloriosa. E quais os 3 itens que estão embutidos no livro de Efésios, escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Primeiro, veja, isso é para nós, formar um corpo para expressar toda a plenitude de Deus aqui na terra. É através de nós que o poder de Deus, a vida de Deus, a plenitude de Deus é manifesto nessa terra através da igreja, do corpo de Cristo. Segundo, fazer isso unindo as pessoas. Por isso, não se aceita dentro da igreja de Cristo panelinhas, turminhas daqui, turminhas de lá. Porque um reino dividido não subsiste. Nós temos que estar unidos. E a carta aos Efésios fala sobre essa união da igreja, do corpo de Cristo. Quando você puder, leia Efésios. É curto, dá para você ler num dia só. Tira um dia, leia Efésios, do primeiro ao último capítulo. Você vai ver que lindo que é Efésios. Sabe por quê? Porque Deus disse assim, escrevendo aos Efésios, da igreja de Éfeso, que é para nós, que contém um texto poderosíssimo, que fala do respeito e diz da ternura de Deus para conosco. Deus nos respeita, Deus nos ama. E Efésios fala isso. Todo o conteúdo de Efésios vai mostrar a ternura de Deus para conosco, para os seus filhos. Vai mostrar o respeito de Deus para conosco, os seus filhos. É uma carta que tem que ser lida. É uma epístola que tem que se envolver nela e praticar o que está lá escrito. E você vai sentir os braços de Deus sobre você. E o terceiro ponto, para equipar a igreja aos membros, para habilitar e amadurecer a todos nós. Tudo isso está em Efésios. Para te equipar, para te amadurecer e para te habilitar. Então é importantíssimo a Bíblia. E quando você lê Efésios, vai mostrar tudo isso para você. Quero te dizer que Deus te ama muito. Deus te ama muito, muito mesmo. E Ele jamais vai abrir mão de você. Aqueles que não querem Deus, é eles que abriram mão de Deus, mas Deus não abre a mão dos seus. Ele diz, eu não dou aquele que é meu. Ele é meu. E ainda saiba que Deus é um Deus ciumento. Ele te ama, Ele te protege, Ele te livra, Ele te habilita. O Deus Todo-Poderoso te equipa e faz com que você amadureça. Nós cantamos aí sabor de mel na nossa diversidade quando nós vencemos. Você sabe que tem certas situações que Deus quer, Ele deseja que nós passamos por tribulações, porque é lá que nós crescemos. Eu posso garantir a você, do dia que você recebeu Jesus Cristo na sua vida, se fosse tudo um mar de rosas, se você já não tinha abandonado Deus, você estava se lixando para a igreja, você estava se lixando para a palavra e você estava na mesmice. Mas foi através das provações que você teve que você cresceu. Foi através das provações que você será aprovado. Por isso que você é o que é hoje. Paulo diz, alegrai-vos nas tribulações. Se alegrar na tribulação por quê? Porque você vai sair daquele patamar de fé, você vai ter muito mais fé, você vai crescer muito mais espiritualmente, você vai fazer muito mais pelo reino de Deus, pela sua família, você vai saber lidar com o inimigo, você vai sentir o cheiro do inimigo se aproximando. Antes que ele te ataque, você já sabe que ele está preparando. Mas só se consegue isso nas tribulações, para o seu crescimento.
é igual a um soldado. Você pega um soldado que trabalha na parte administrativa. Você pega um soldado que trabalha nas ruas, na cidade, enfrentando qualquer coisa, ataques do bandido, levando tiro. Os dois são soldados, os dois são da polícia militar, os dois recebem a mesma coisa, os dois são autoridades, mas quem está bem mais equipado para enfrentar o inimigo? O da rua, não é o da parte administrativa. A mesma coisa os crentes. Quando Deus vai te preparando nas provações, você pode enfrentar o inimigo de outra maneira. Você passa a fazer parte do soldado de Deus, mas o grupo de elite, o grupo de ataque. Não é só se defender. Não viva na defensiva. Ataque aquele que quer destruir a tua vida, a tua família. Ataque ele e mostre quem manda. É igual cachorro. Se você não mostra que você manda no cachorro, ele que vai mandar em você. E se você não fizer o que ele quer, ele morde. Você dá comida, você trata, você dá tudo para ele, mas se você não pôr ele no lugar dele, ele vai te morder. A minha filha Bianca teve esse problema com a Rottweiler no início. Você lembra disso? No início? Ele é pequenininho, brava, muito brava. Ela era, como é que fala, chefe da matilha, líder, como é que fala? Era dominante dos filhotes todos. Era maior, já filhotinho, e dominava todos os outros filhotes do Rottweiler, da mesma cria. Levou ela para casa. Ela rosnava, ela queria atacar. Aí chamaram um destrador. Falou assim, o destrador falou, tem que mostrar para ela que você que manda não é ela nasceu com esse instinto de dominar. Você tem que mostrar que é você que manda nela. A minha filha tinha medo do Rottweiler, tinha medo. E ela foi crescendo. Aí o treinador pegou e falou, quando ela vier te atacar ou mostrar os dentes, vira ela no chão, com as patas para cima, pega a mão, mete no pescoço dela e deixa ela lá. Ela vai rosnar, vai querer te morder, mas deixa ela lá. Quando ela parar, você solta. Todas as vezes. E ela fez isso. Foi o que resolveu, porque eles tinham até a intenção de dar o cachorro, porque era muito bravo. Hoje, ela é brava para os de fora. Os de nós, ela é cheia de carinho, cheia de amor. Mas foi feito um tratamento. Você tem que fazer isso para o diabo. Se você não pôr ele de pernas para o ar, segurar no pescoço dele, ele vai querer te morder. Não permita. Não permita. Amém? Deixa só ele latir. Latir não tem aquela expressão, cão que ladre não morde? Não é isso? Mais ou menos isso. Deixa ele pensar que ele late, mas vai mostrar quem manda é você. Você que é filho. Ele não é nada. Ele foi expulso. Muito bem. Então, Deus nos ama muito, muito mesmo. Você é amado e muito importante para o Pai. Diga aí para quem está do seu lado. Diga assim, você é muito importante para o nosso Pai. Ele te ama. Amém? Lembre-se disso. Deus ama você. Deus ama nós. Você é importante para Deus. Agora vamos ver, eu anotei aqui 11 itens dentro da carta de Efésios para você. Primeiro, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Todas são todas. Tudo. Deus nos abençoou. Quando eu vou pregar isso, lembra que eu falo? Eu vou falar aqui agora, você repete comigo. Deus vai me abençoar
já nos abençoou. Quando? Quando Jesus foi na cruz por você e por mim. Olha só que bênçãos lá no Efésios. Como Deus nos ama. Que Ele já nos abençoou. E por que muitas bênçãos não chegam até a mim? Alguma coisa está bloqueando a chegada da bênção. Já mostrei aqui que às vezes a bênção está para chegar e nós pisamos na bola. Né? Temos ódio, temos raiva de alguém, temos culpa, pecamos, murmuramos, maltratamos. Aí que o anjo faz? Tchau. E volta com a tua bênção. Mas Deus já nos abençoou. Cabe a nós o quê? Receber. Diga lá, eu recebo todas as minhas bênçãos. E as bênçãos de Deus me enriquecem. E com elas não são acrescentadas as dores. Não são. Bênção de Deus é para abençoar, para enriquecer, para te exortar, para satisfazer você. Se você tem desejos no seu coração, deve ter, e não poucos eu quero dizer, porque o nosso Deus, vou lhes dizer algo muito sério. O tamanho do nosso Deus, qual é o tamanho do seu Deus? Diz aí. Hã? Grande, que tamanho? Cuidado para quem está do seu lado, hein? O tamanho de Deus, Ele é muito grande. A Bíblia diz que a terra é estrado dos seus pés. Mas, na verdade, cada um de nós dá o tamanho do nosso Deus. Tem gente que tem Deus, sim, mas tão pequenininho que cabe na caixinha de fósforos. Aí é onde que nós falamos. Não mostre para Deus o seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus, muito grande. Lembram dos espias que viram os gigantes? E aqueles que tinham fé e confiança em Deus falaram o quê? Que gigante nada, o que está conosco é maior. E eu sou maior que aquele gigante. Se ele é gigante, eu sou muito mais. Já viu crianças brigando? Assim, discutindo? Como é que eles falam? Assim, eu quero todo esse quarto. Não, eu quero essa casa toda. Eu quero essa casa toda mais o mundo, mais o universo. Um fica falando para o outro, quer mais e quer mais e quer mais. Ou até um casal de namorados, né? Como é que fala? Fala assim, eu te amo. Não, mas eu te amo mais. Não, quem ama mais sou eu, amo muito, muito, muito. Aí ela se vira e fala para você, não, eu te amo muito, 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 muito. Aí até que fala, eu te amo infinito. E vai aí, não é isso? Tem gente que vai diminuindo muito, muito, muito. Aí chega um ponto e fala assim, eu te odeio. Não, te odeio mais ainda. Não pode, não pode. Então, Deus já te abençoou. Está em Efésios. Não fique mendigando. Não se sinta impotente. Porque se o Pai abençoa, quem é que vai tirar a tua bênção? Ninguém. Segundo, Ele nos elegeu, nos escolheu nele antes da criação do mundo para que fôssemos santos, separados, irrepreensíveis diante dele em amor. Foi Ele que te escolheu. Olha que bênção. Terceiro, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos para si mesmo. Quer dizer, de antemão, Ele te chamou, Ele te predestinou. É o seu destino traçado antes de acontecer. Predestino. E Deus te predestinou para ser filho dele. Olha, Efésios como é poderoso. Eu estou pegando tópicos principais. Seria interessante você ler todo o livro de Efésios. Quarto, Ele nos aceitou, nos fez agradáveis
Assim, no amado, 5, ele nos resgatou da escravidão do pecado. Quando nós pecamos, nós ficamos presos na mão de Satanás. Ele tem autoridade, muita autoridade sobre aqueles filhos de Deus que pecam. Então Deus nos resgatou do pecado. Nós não estamos mais nas mãos do diabo. Estamos agora debaixo das asas do Deus Altíssimo. Então a maldição que pairava sobre você, sobre mim, por causa de pecados adquiridos, já era. Ele diz que ele nos resgatou da escravidão. Quem pega fica escravo do pecado. 6, ele nos perdoou as nossas ofensas. 7, ele se tornou abundante para conosco em toda sabedoria e entendimento. 8, ele permitiu conhecer o mistério da sua vontade. Gente, é muito interessante isso. Eu já ouvi isso desde sempre. Tem certos irmãozinhos em Cristo que amam mesmo Jesus, são irmãos de verdade. Tem certas situações, a pessoa fala, é mistério de Deus. Quem já ouviu isso? É mistério de Deus. Deus revelou todo o mistério para nós. Não existe mais mistério. Você já ouviu alguém de vocês falar alguma coisa para mim e eu responder assim, é mistério de Deus, irmã? Quem já ouviu isso de mim? Nunca ninguém ouviu. Porque sempre existe o porquê, eu sempre te digo a solução, eu sempre te digo, porque está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, tem pastores que talvez não saibam, eu não sei porquê, não sei. A pessoa vai perguntar e fala, é mistério, irmã, é mistério. Que mistério? Está escrito em Efésios, que Deus nos revelou, Ele permitiu conhecer o mistério da sua vontade. O mistério foi revelado. 9, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Cada um de nós temos o selo da promessa. E que promessas são essas? Vai em Deuteronômio, você vai ficar maravilhado de saber as promessas que Deus tem para você. Pegue todas elas, não abre mão de uma. Nós temos o Espírito Santo da promessa. As bênçãos que Deus deu a Abraão pertencem a nós. É muitas bênçãos. Vamos nos agarrar nela. Nós somos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nosso Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. 10, Ele iluminou o nosso entendimento. Quando nós não éramos filhos de Deus, nós queríamos até distância do povo de Deus, dos crentes. Não é verdade? Queríamos distância. Mas Ele iluminou o nosso entendimento, revelou a sua palavra. Quando nós não éramos crentes, nós não queríamos ter contato com a igreja evangélica, não falávamos com crente, não lia a Bíblia. O que nós fazíamos? Bebia, fumava, se drogava, xingava e por aí vai. Mas quando Ele iluminou nosso entendimento para Ele, tudo mudou, como mudou de Saulo para Paulo. Mudou tudo. A luz veio até nós. Hoje nós somos luz. Trevas longe de nós. Não encosta. 11º e último. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Muito acima de todos os demônios. Você está sentada agora, espiritualmente, junto com Cristo nos lugares celestiais. É aí o seu lugar. Que o inimigo fica louco, porque jamais ele vai poder estar num lugar desse. Mas você, filho de Deus, pode. Você está sentado ao lado do Pai. É o teu lugar quando você creu, quando você o aceitou na sua vida, como o Senhor único da sua vida. Olha que privilégio. Enquanto os outros estão morrendo, você está ao lado do Deus Todo-Poderoso. Então pense nisso. Pense nessas bênçãos de Deus
na sua vida. É para você, Deus te ama muito. Se você falar para Deus, Deus, eu te amo muito, Ele vai falar, eu te amo mais. Mas eu te amo muito e mais, Ele fala, eu te amo até o infinito. E aí você não tem o que falar. E Ele deu o Filho dEle, provando o amor dEle para conosco. Amém? Então essas 11 incríveis bênçãos e benefícios é para os filhos de Deus. É o Pai que nos tem dado. E para terminar aqui, Moisés. Moisés é o grande homem de Deus que venceu. Ele foi um vencedor. Moisés foi uma coisa tremenda. Moisés foi um vencedor. E Moisés deixou 2 versículos para nós que descreve a grandiosidade de Deus, a grandiosidade das bênçãos de Deus para nós. Eu vou ler Deuteronômio 32, 13 e 14, diz assim: o Deus Todo-Poderoso deixou para o seu povo dominar as montanhas. Gente, em momento algum que eu vejo na Bíblia, Deus nunca deixou nós nos submetermos a qualquer coisa. Jamais, hein? Você é dominante. Você que domina. Domina a natureza, domina as circunstâncias, domina o diabo. E diz assim: o Deus Todo-Poderoso deixou para o seu povo dominar as montanhas e eles se alimentarem das plantações dos campos. Deu-lhes mel de abelhas nos rochedos e fez que as oliveiras produzissem em terrenos cheios de pedras. Alimentou-os com leite de vaca e de cabra. Deu-lhes a carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. Tudo de bom Deus deu a nós. É para você. Então tenha essa porção da palavra no seu coração, na sua mente. Não deixe entrar na sua mente um pingo de derrota. Todas as bênçãos são tuas. Eu quero dizer uma coisa a você. Eu gostaria que você recebesse isso passando por seu irmão. Vamos ficar de pé e diga assim para o seu irmão: eu e você nascemos para a vitória. Eu e você nascemos para saborear as uvas da bênção. Amém? Deixa eu te falar, tem pessoas que ficam se lamentando, tem pessoas que gastam do seu tempo para falar, para discutir o tamanho das suas dificuldades, o tamanho dos seus ataques. Tem pessoas que fazem isso. Elas se reúnem para dizer dos ataques do inimigo na vida dela, para dizer o tamanho dos problemas da vida dela. Você não. Você é diferente. Enquanto essas pessoas estão mendigando o favor de Deus, que já deu, não querem pegar. Enquanto essas pessoas estão murmurando, estão comendo migalhas, mas você vai comer o melhor dessa terra. Amém. Diga lá, eu como o melhor dessa terra. Amém? Amém? Nós somos vencedores. Amém. E tem uma coisa que eu quero falar para você. Algumas pessoas já viram isso hoje no Facebook, ou no YouTube, eu não sei. A vida, quando nós não tínhamos Deus, era preto e branco. Agora é colorido. Deus deu cor à sua vida. O que é essa cor? Bênçãos. Você pode dizer isso? Deus, o pintor do mundo, me deu as suas bênçãos. Ele pintou na minha vida as cores das bênçãos. Amém?
E agora nós vamos cantar essa música. Essa música algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas já viram eu postar hoje, mas nós vamos cantar sobre o pintor do mundo. Deixa esse pintor pintar em você. Mesmo que seja uma cor extravagante ou até borrões, no final vai ser a maior pintura do mundo. E vai ser quadro de exposição. Você é quadro de exposição. Tá bom? Esse slide eu compus hoje, todo ele, o fundo, tudo. Está no site da igreja, está no Face da igreja e está no YouTube. Então, quando você se sentir meio desbotado, vai lá cantar o maior pintor do mundo. E você é a tela do Senhor. Amém? Pega na mão do seu irmão, diga assim: meu Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor tem feito uma obra na minha vida. Essa obra, o Senhor está pintando, o Senhor está dando cor, movimento na minha vida. Eu quero ser o pano de fundo, onde o Senhor tem a liberdade de pintar a minha alma, pintar tudo em mim, pintar a minha história. Amém? Diga para o seu irmão: Deus continue te abençoando. E até o próximo culto. Amém?